Seja bem-vindo ao SEIP, eu sou o professor Felipe de Matemática e essa é a parte 2 da aula sobre frações. Bom, vamos ver agora como se opera com as frações. Afinal de contas, as frações são elementos de um conjunto numérico. E se nós temos um conjunto numérico, é importante saber como se opera, né, e quais operações são pertinentes dentro desse conjunto. Vamos começar pela soma, né, dividindo-se aí no caso adição e subtração. Então, será possível fazer a soma, isso é importante, sempre que os denominadores forem iguais, tá? Então, se denominadores são iguais, soma, né, sendo ela adição ou subtração, pode ser feita. Veja aqui alguns exemplos. Letra A, 3/7 mais 2/7. Repare que os denominadores eles são iguais, tá? Então, se os denominadores eles são iguais, o que eu faço é repetir o denominador e efetuar a operação, adição, no caso, entre os numeradores. 3 mais 2. Logo, 3/7 mais 2/7 resulta 5/7. Letra B. 6/12 mais 2/12. Novamente, denominadores iguais. E como são iguais, procedo com a adição. Repete o denominador e opera com os numeradores. 6 mais 2 dá 8. Logo, resposta 8/12. Letra C. 7/9 menos 4/9. Subtração está dentro da soma. Logo, verifico os denominadores. Eles são iguais. Faço a subtração entre os numeradores. 7 menos 4 é 3. Logo, resposta 3/9. 26/51 menos 30/51. Então, denominadores iguais, apenas repete e opera com os numeradores. 26 menos 31 vai dar menos 5. Logo, resultado menos 5/51. Ok? Então, é sempre importante observar dentro da soma se você está no caso em que as frações elas possuem denominadores iguais. Mas você pode se perguntar, e se os denominadores eles forem diferentes, tá? Então veja, se denominadores diferentes, como todos esses exemplos aqui, letra A, B, C e D, se os denominadores forem diferentes, o que você vai fazer é o seguinte, você vai procurar por uma fração que tenha equivalência, tá, a alguma dessas duas, de modo que você chegue a denominadores iguais, tá? Muitas das vezes é necessário que você procure frações equivalentes para as duas, tá? Para as duas frações envolvidas, ou três, enfim, não importa. Mas o importante é, você precisa que os denominadores fiquem iguais, porque a regra não vai mudar. Então, vamos ver como isso acontece na prática. Então, a resolução aqui dos exemplos anteriores. A letra A, 3/5 mais 2/3. Então, repara, os denominadores, eles são diferentes. E aí a gente pensa o seguinte, 5 vezes 3 dá 15. Assim como 3 vezes 5 também dá 15, né? Logo, se a gente na primeira fração multiplicar denominador e numerador por 3, enquanto que na segunda multiplicarmos denominador e numerador por 5, nós vamos chegar a frações equivalentes que possuem o mesmo denominador. De modo que agora a nossa conta passará a ser 9/15 mais 10/15. Então, resposta 19/15. Letra B. 6/11 mais 12/22. Bom, percebe-se aqui que, no caso, 11 bastaria ser multiplicado por 2 para que ele chegasse a ser 22. Logo, faça isso com denominador e numerador. Tá?
Então, após fazer isso, nós vamos chegar à seguinte conta, né? 12/22, aqui, ó, 12/22, mais 12/22, resultando em 24/22. Observe o seguinte, tem um ou aqui, né? Nós poderíamos fazer o contrário. Perceba também que 22, quando dividido por 2, chega em 11. E 12 pode ser dividido por 2 também. Então, nesse caso em particular, a preferência seria fazer essa situação aqui, tá? Fazer a redução. Logo, nossa nova conta vai ser 6 sobre 11, né? 6/11, mais 6/11, após efetuar aqui as devidas divisões, chegando no resultado 12/11, ok? Letra C, 17/9 menos 4/3. Então, o 3, quando multiplicado por 3, resulta 9. Faça isso com denominador, faça isso com numerador, de modo que a conta ficará 17/9 menos 12/9, resultando 5/9. E por fim, último exemplo, 5/8 menos 11/12. Se nós, por acaso, multiplicarmos o 8 por 3 e o 12 por 2, chegamos no mesmo denominador, 24. Veja. Só que o que você faz com o denominador, você faz com o numerador. Então, efetue as mesmas contas, chegando a 15/24 menos 22/24, que resulta menos 7/24. Ok? Uma observação importante. Sempre que possível, você vai optar por simplificar uma fração. O que significa simplificar uma fração? De fato, é torná-la mais simples, tá? E você faz isso quando é possível dividir tanto o numerador como o denominador dessa fração por um mesmo valor, tá? De modo que você torne esse processo exaustivo. Você vai chegar num ponto em que esse processo não será mais possível. E quando você chegar nesse momento em que o processo não é mais possível, você diz que a fração ela foi simplificada ou ela está irredutível. Veja aqui um exemplo. 4/8. Nós podemos simplificar dividindo numerador e denominador ambos por 2, chegando a 2/4. Note que ainda é possível fazer a divisão de numerador e denominador por 2, chegando a 1/2, que é uma fração irredutível. Daqui a gente não vai ter nenhum outro número natural que possa fazer a divisão de 1 e 2 ao mesmo tempo, gerando uma fração que seja equivalente a essa. Tá? Então é importante sempre trabalhar com frações reduzidas, porque quanto mais reduzida a fração, mais prático será o cálculo para você. Ok? Ainda nas operações, vejamos a próxima. A próxima operação é a multiplicação, que viria a ser a operação mais prática, mais simples, quando se trata de frações. Afinal de contas, na multiplicação, basta que você multiplique numeradores com numeradores, denominadores com denominadores, chegando no resultado final. Tá? Então, veja aqui, exemplos. 9/8 vezes 4/5. Você vai multiplicar o 9 com o 4. Então, 9 vezes 4, 36. E você vai multiplicar o 8 com o 5. 8 vezes 5, 40. Então, resultado, 36/40. Ok? Outro exemplo. 1/100 vezes 100/15. Então, 1 vezes 100, 100. 100 vezes 15, 1.500. Mas repara aqui uma observação muito importante, tá? A observação importante é a seguinte: a multiplicação, ela permite a simplificação cruzada de valores. E o que seria essa simplificação cruzada de valores ou simplificação em cruz? É a seguinte:
Se eu tenho, veja aqui a letra B. Na letra A isso também acontece, mas a letra B é um pouco mais evidente. Se eu tenho denominador e se eu tenho numerador em frações diferentes dentro de uma multiplicação, dentro de um produto, eu posso simplificá-los de modo que eu simplesmente vou cortar esses dois valores, tá? Então você tem aqui, ó, 100 dividido para 100. Essa é a simplificação. 100 dividido para 100 dá 1, e multiplicar por 1 não faz diferença. Então, com isso, você corta da sua operação um cálculo a mais, resultando aqui, ó, para a gente apenas o 1/15, ok? Lá na letra A isso também acontece, isso também poderia ser feito. Veja que tanto o 4 como o 8 são números que podem ser simplificados por 4. Então você poderia dividir o 8 do primeiro denominador por 4 e o 4 do segundo, no caso o numerador, por 4, chegando aqui a novas frações que ainda são equivalentes, como já visto em estudo anterior, ok? Continuando com operações, chegamos à operação que normalmente confunde muito, né? Que é a operação aí da divisão. A divisão ela confunde porque ela tem regra específica, veja, ela tem regra específica que diz o seguinte: quando precisar dividir uma fração por outra, repita a primeira. Então a primeira fração ela se mantém estática, enquanto que você deve multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Então essa é a regra para a divisão entre frações. Veja exemplo. 7/5 dividido por 4/9. Então, 7/5 é a primeira fração, ela fica estática. Você repete ela. A segunda, que antes era 4/9, passou a ser 9/4. Você inverteu a segunda. Feito isso, proceda com a multiplicação. 7 vezes 9, 63. 5 vezes 4, 20. E a divisão foi feita. Letra B. 13/17 dividido por 50, 17. E aí, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso da segunda vai ser 17/50. Olha que nesse caso nós caímos na observação anterior. Eu posso simplificar esse 17 daqui com esse 17 daqui, chegando à resposta final, que é 13/50. Ok? Tudo bem, gente? Vamos seguir agora o estudo verificando a comparação entre frações. Afinal, se eu te dou dois números naturais, é muito tranquilo, né? Afinal de contas, a gente faz isso desde basicamente sempre na escola. Você comparar e me dizer qual é o maior, qual é o menor, isso é muito comum. Mas como fazer isso quando eu estou trabalhando com frações? Bom, quando você está trabalhando com frações, a comparação ela só vai acontecer, só vai ser possível se você estiver falando sobre coisas que foram divididas da mesma forma. Entende? Eu não posso querer comparar quantitativamente, por exemplo, se eu tenho duas pizzas, uma foi dividida em 7 fatias e a outra foi dividida em 8. As fatias têm tamanhos diferentes, então elas representam quantidades diferentes. Tá? Então, para que a comparação ela faça sentido, é necessário que os denominadores eles sejam iguais. Então, verifique aqui a nossa regra para a comparação. Para determinar qual a maior entre duas ou mais frações, nós vamos seguir a regra que diz, a partir do momento em que os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que tem o maior numerador. Tá? Então, maior numerador determina a maior fração. Óbvio que o inverso também é verdade, né? O menor numerador vai determinar a menor fração da comparação. Aqui o exemplo que nós temos. 3/6 é maior do que 2/6, perdão. É maior do que 2/6. Por quê? Você tem aqui, ó, os mesmos denominadores e agora basta apenas verificar qual é o maior numerador.
e o maior numerador é o 3. Por isso, a fração 3/6 representa uma quantidade maior. Tá? Agora, ó, menos 4/5 quando comparado com menos 3/5. Menos 4/5 é menor. Tá? Então, menos 4/5 é menor do que menos 3/5. Os denominadores são iguais, então basta só a gente verificar qual é o maior dos numeradores. E o maior, com toda certeza, aqui é o menos 3, né? Por fim, último exemplo, menos 8/15, quando comparado com 1/15. Bom, o menos 8/15, ele tem que ser menor, porque, já que os denominadores são iguais, a gente só vai focar aqui em verificar que o menos 8 é menor do que 1. Ok? Então, esse será o processo de comparação. Mas, óbvio, você pode se perguntar, e quando os denominadores eles forem diferentes, como é que vai acontecer essa comparação? O que eu faço para comparar? Bom, basta que você transforme esses denominadores. Assim como nós fizemos na soma, né, quando necessário, fazer com que os denominadores fossem iguais, aqui você vai fazer o mesmo processo. Então, veja, quero comparar 4 frações, tá? 17/20, 10/15, 2/3 e 45/60. O meio mais rápido para você determinar qual vai ser o denominador utilizado para todas essas frações, ou seja, o denominador alvo, né, que você vai transformar todas elas, é calcular o MMC. Então, ó, calcule o MMC entre 20, 15, 3 e 60, que são os 4 denominadores. Feito isso, converta, né, todas as outras frações em frações equivalentes. Então, aqui, ó, 17/20 foi convertido para 51/60. 10/15 foi convertido para 40/60. 2/3 também foi convertido para 40/60. E 45/60 se manteve, não precisou ser transformado. De modo que olha como ficou a nossa comparação aqui, ó. Nós temos aí, ó, 40/60 igual a 40/60, porém menor do que 45/60, menor do que 51/60. Importante, lembre-se aqui, ó, que todas essas frações são equivalentes às anteriores. Então, quando você olha para o 51/60 como maior, isso é dizer que 17/20 é a maior de todas essas frações. Tá? Quando você olha para o 40/60 aqui, é a mesma coisa que dizer que 10/15 e 2/3 são as menores dessas frações, enquanto que 45/60 é a fração de tamanho intermediário, ok? Bom, pessoal, terminamos por aqui nossa aula, segunda parte aí de frações. Bons estudos para vocês e nos encontramos na nossa próxima videoaula.